Bom, então este é o experimento da expansão adiabática, que é o princípio do funcionamento de refrigeradores e ar-condicionado. É o que acontece também em tubos de desodorante, né? Então nós temos ar, né, o desodorante, o líquido comprimido dentro de um tubo de desodorante. Quando a gente aperta então o botão, a gente libera a pressão deste conteúdo do tubo de desodorante e a temperatura acaba diminuindo, certo? Então vamos lá, vamos mostrar de forma didática como isso acontece. Então eu vou utilizar materiais bem simples, eu vou utilizar uma garrafa PET, eu vou utilizar uma rolha que se encaixa aqui na entrada da garrafa, ela se encaixa perfeitamente a entrada da garrafa. Vou utilizar uma bomba de encher pneu de bicicleta, um borrifador com álcool, e eu vou acoplar a bomba de encher pneu de bicicleta, o pino para encher bolas. Bom, eu acoplo este pino também à rolha e eu vou tampar a garrafa aqui e segurar bem, né, para o experimento dar certo, tá? Então eu vou aumentar a pressão no interior dessa garrafa, injetando ar dentro da mesma, tá? Então o volume é constante, o volume da garrafa é constante, eu aumento a pressão dentro da garrafa, aumentando a quantidade de ar dentro da garrafa, então a pressão vai aumentar a um volume constante e a temperatura aumenta também. Então esse experimento ele é interessante se vocês também chamarem o aluno para botar a mão aqui e verificarem que a temperatura aumenta conforme eu aumento a pressão no interior da garrafa. Bom, mas antes disso, eu vou borrifar álcool no interior dessa garrafa. Então eu borrifei álcool porque a temperatura de condensação do álcool ela é baixa. Então eu vou aumentar a pressão no interior da garrafa através da bomba de encher pneu de bicicleta, a temperatura do ar aqui dentro vai aumentar e eu vou liberar esta rolha abruptamente, de modo a diminuir a pressão no interior da garrafa abruptamente. Quando eu diminuir a pressão no interior da garrafa, liberando a rolha, a temperatura no interior da garrafa também vai diminuir, que é o que acontece com os refrigeradores e é o que acontece com tubos de desodorante. E quando eu diminuo a temperatura no interior da garrafa, nós temos aqui o álcool e a temperatura do álcool, então a temperatura de condensação do álcool será atingida quando diminuirmos a temperatura aqui no interior da garrafa. Então nós vamos então agora aumentar a pressão, preciso segurar bem aqui. Vai fazer um pouco de barulho, né? Nós vamos aumentar a pressão e a temperatura aqui, injetando ar dentro da garrafa. A temperatura da garrafa aumenta, então se alguém botar a mão vai sentir que vai esquentar um pouquinho. E eu vou liberar a rolha. Vou liberar a pressão da garrafa. E se formou então uma nuvem dentro da garrafa. E a temperatura da garrafa também diminuiu. Se eu botar a mão aqui, eu vou sentir que está mais frio. Por que isso acontece? Bom, quando eu diminuo a temperatura no interior da garrafa, liberando a rolha, o álcool atinge sua temperatura de condensação, se condensa e a gente forma então esta nuvem no interior da garrafa. Então eu recomendo que vocês façam esse experimento que mostra o princípio de funcionamento de refrigeradores.